Oi pessoal, eu tenho uma novidade para vocês. Hoje nós vamos começar aqui a nossa primeira série de vídeos. E como vocês comentaram e me pediram dicas sobre criação de filhos, né? Me mandaram mensagem lá no Instagram e aqui nos comentários, esse foi o tema que nós escolhemos para a nossa primeira série. Então vamos lá? Então, gente, eu escolhi esse livro, Inteligência Emocional e a Arte de Educar Nossos Filhos, de John Gottman. Gente, esse livro tem mudado a minha vida e a forma como eu trato as crianças aqui no dia a dia. Eu quero dar sempre dicas de coisas que funcionaram na minha vida. Esse livro, ele fala sobre inteligência emocional e como os pais devem aplicar isso na vida dos filhos. Então, eu fiz um resumo, né, das partes que eu mais me identifiquei no livro, né, que eu mais gostei, para falar com vocês. Então, vamos começar. Ponto número 1, o que é inteligência emocional, né? Inteligência emocional significa você perceber as emoções do seu filho e ser capaz de compreendê-lo. Gente, isso é muito difícil, você conseguir saber o que seu filho está sentindo. Sabe quando ele chega da escola com aquela carinha triste, né? Porque às vezes ele brigou com o melhor amigo dele, né? Não querem mais falar com ele, ou ele tá triste, tá se sentindo frustrado. Você perceber o que ele tá se sentindo é difícil, porque normalmente o que a mãe e o pai faz? É brigar, né? É chamar atenção, já querer colocar de castigo, porque a gente acha que criança não deve ter sentimento negativo, né? A gente fala assim, você não sabe nada da vida, você não paga uma conta. Então, assim, a gente sempre tá reprimindo essas emoções negativas da criança. Mas esse livro, ele vem nos ensinar como os pais devem reagir, né? Que eles devem se colocar no lugar do filho, perguntar antes de brigar. Isso é uma coisa que a gente tem que treinar todos os dias, tá? Porque não é fácil. Eu também entendo que a geração de pais de hoje é uma geração que não foi tratada emocionalmente, né? Então, é uma geração de gente frustrada, emocionalmente travado, cheio de problemas. Então, são pais feridos tentando tratar de filhos feridos. Gente, você também precisa se cuidar. Você como pai, como mãe, às vezes você tem que buscar a ajuda de um profissional, sabe? Se você é muito nervoso, se você só briga, se você só grita. A gente tem que se cuidar primeiro para depois fazer o melhor pelos nossos filhos. Não importam os desafios, frustrações que seu filho tiver, ele está contando com você para saber o que fazer. Você precisa perceber o seu filho, seja presente. Nossos filhos, eles precisam de pais que possam ouvi-los, se colocando no lugar deles, né? Não desprezando, né? Ignorando o sentimento dele, só porque eles são menores. No início, o autor, ele começa contando, né, um diálogo de uma mãe com um filho, que o filho é pequenininho, assim, tem 2, 3 anos, e ele tá chorando porque ele não quer ir pra creche. O que eu achei interessante é que a mãe, ela não briga com o filho, né? Tipo, porque você tá triste, porque você tá chorando. Não, ela começa a conversar com ele e se coloca no lugar dele, né? Então ele fala, mãe, não quero ir pra escola, eu queria ficar em casa com você, assistindo um filme. E ela fala pra ele, filho, eu também queria ficar em casa, mas eu tenho um compromisso, eu tenho que chegar no trabalho na hora certa, eu não posso me atrasar. Então, assim, ela começa a falar pra ele o lado dela também, que é difícil para a mãe deixar um filho ir para o trabalho, que como ela queria ficar no sofá com ele, mas ela não reprime aquele sentimento negativo, ela se coloca no lugar dele e explica o que tem que fazer. E outra coisa que ela faz, ela não promete aquilo que ela não pode cumprir. Por exemplo, às vezes o filho tá chorando para ir para a escola, qual a primeira coisa que a gente vai fazer? Filho, quando você chegar da escola, a mamãe vai te dar um chocolate. No meio do caminho a gente vai comprar uma bala, vai comprar um sorvete, né? A gente tenta distrair a criança para ela tirar o foco do choro, para ela, né, parar de chorar, porque a gente não aguenta mais aquele choro. Só que tem 2 problemas aí, né? O primeiro é que ela pode começar a associar que choro é igual uma recompensa, né? Então eu vou chorar, meu pai vai me dar bala, minha mãe vai me dar sorvete. E o segundo é que você vai ter que se comprometer com coisas que você não vai poder cumprir. Porque na história, ela fala assim, filho, então amanhã a gente vai no parquinho, né? Amanhã é sábado e tal. E aí ele fala, mãe, posso levar o meu amiguinho, né? Que é o melhor amigo dele? Ela fala, olha, eu não sei, a gente tem que falar com a mãe dele. Se fosse a gente... quer levar um amiguinho? Pode, claro, leva um amigo, porque o que a gente quer é o quê? Que aquele choro pare. Então você vai se comprometer com algo que não pode cumprir. Os pais que têm inteligência emocional, eles não fogem do problema, né? Não encontram uma outra solução para aquilo. Não, eles conversam e resolvem aquilo. Nem que você tem que entrar, às vezes, com o seu filho chorando dentro do carro, mas você fez o que você precisa fazer. Aqui em casa, gente, eu adotei uma postura assim, eu não prometo nada. Mãe, você pode me levar para comer pizza? Não, não posso.
Gente, se eu puder passar a comprar pizza, eu compro. Mãe, a gente vai viajar de férias? Ih, gente, não vai dar para viajar. Depois que eu compro passagem, que eu reservo o hotel, eu falo para ele, gente, dia 15 a gente vai viajar de férias. Por quê? Porque assim também eu evito aqueles sentimentos negativos, né? De frustração. E se acontecer alguma coisa e a gente não puder viajar ou não puder comprar pizza do final de semana, eles não vão me chamar de mentirosa. Eles não vão achar que eu prometi uma coisa e não cumpri. Porque criança, gente, ainda mais os pequenininhos, eles não entendem que você teve um problema, ou que faltou dinheiro, ou que você teve um compromisso de trabalho. Não, eles acham que você não promete aquilo que cumpre. Então, uma das lições que eu tirei desse diálogo foi essa, né? Melhor você não prometer nada que você não possa cumprir, você não negar, rejeitar aquele sentimento negativo e também não fugir da realidade, né? Enfrenta a realidade, enfrenta o choro, fala para ele a sua dificuldade também, que juntos vocês vão conseguir passar por esses momentos de crise emocional. Dan Goleman fala assim que a nossa família é nossa primeira escola de aprendizado emocional. Gente, isso é a maior realidade. Eu tenho 4 filhos aqui em casa, cada um de um jeito, cada um com temperamento. Uns são mais emotivos, outros mais fortes, né? A gente já começa a perceber isso desde que eles são pequenininhos. A Jasmine, gente, tá com 11 meses e é super dominante. Ela não abre mão daquilo que ela quer, não. Então, cada um é de um jeito. Aqui em casa, a gente tem uma criação igual para todo mundo, né? Então, as mesmas ordens valem para todos, né? Aquilo que a gente faz é para todo mundo, mas a forma como a gente trata cada um é bem individual, né? Então, o José a gente trata de um jeito porque ele é bem sensível, ele é bem emotivo. O Joaquim a gente tem que ser mais durão na educação. Olha aí, meus ajudantes de gravação. Porque senão ele domina a casa inteira. Então, assim, cada um a gente trata de um jeito, de uma forma individual, mas a criação é igual para todos. Olha quem apareceu aqui no meio da gravação. Logo que eu comecei a ler o livro, eu já identifiquei várias coisas que eu precisava mudar aqui em casa. A forma como eu tratava as crianças, né, como eu tratava os sentimentos deles. Então eu comecei a aplicar a teoria da inteligência emocional. Por exemplo, aqui em casa, a Júlia, minha filha mais velha, ela tem medo de tudo, gente. Ela tem medo de borboleta, ela tem medo de mosquito, ela tem medo de escuro. Então, assim, ela era uma criança muito insegura, até dentro de casa. Ela ficava com medo, sabe? Medo se ia acontecer alguma coisa, medo se a gente ia fugir no meio da noite. Ela já falava essas coisas. Então, assim, ela era sempre muito preocupada. Então, eu tomei 2 atitudes. Eu me comprometi a ela em oração, de todos os dias a gente orar contra o medo. E o segundo, eu me comprometi com ela de sempre me colocar no lugar dela antes de começar a briga. Por quê? Porque antes, gente, foi tanto tempo, né, nessa história de medo de escuro. Ia dormir, acendia a luz do banheiro, acendia a luz do corredor, acendia o abajur, onde tivesse luz, ela acendia. No início, a gente começava a conversar, né? Júlia, tem que apagar. Passando o tempo, gente, aquilo ia dando um nervoso, porque chegava a hora de dormir e ela acendia todas as luzes. Com o passar do tempo, fica muito cansativo, né? Você que é mãe, que é pai, quando você tem que ficar repetindo uma coisa o tempo todo com seu filho, você sabe que a gente cansa. Mas eu nunca tinha me colocado no lugar dela. Eu nunca tinha visto aquela situação como ela vê. Ela tinha um medo, aquilo deixava ela assustada, né? O escuro. Quando você se coloca no lugar da pessoa, você sabe que é difícil enfrentar aquela situação. Então, toda noite eu vou no quarto dela, a gente ora, né? E parei de brigar. Gente, ela mudou assim completamente. Ontem mesmo eu tava conversando com ela sobre isso e ela falou: mãe, como que eu mudei? Eu não tenho mais problema para dormir. Ela agora dorme só com uma luzinha lá do banheiro acesa assim, e o restante tudo escuro. E olha que os irmãos dela, né? Eles dormem todos assim com tudo no escuro. Só ela que dormia com essa luz acesa. Gente, quero aproveitar e deixar um versículo para vocês que está em Efésios 6, no versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Esse irar-se, gente, não tá falando assim de implicância, né? Tipo, de irmão com irmão, sabe? Que fica implicando com o outro, e aí a criança fica aborrecida. Não é essa ira. Muitas das vezes essa ira é quando você, pai, você, mãe, não dá a atenção necessária que o seu filho precisa. É quando você ignora o que ele tá sentindo, as emoções, os sentimentos dele. Sabe que você deixa pra lá?
isso vai acumulando uma série de sentimentos negativos na criança. Chega um momento que ele fica tão sobrecarregado que ele fica irado e uma hora ele vai acabar explodindo com você. Busca mãe, busca pai, dá atenção para o seu filho, procurar saber o que ele está sentindo, se importar com ele. Às vezes as crianças elas se sentem muito de lado, porque os pais eles não se colocam no lugar dele, ignoram o que ele está sentindo, porque acham que ele é uma criança, né? Igual eu falei, ele é muito pequeno, ele não sabe nada, e você deixa para lá os sentimentos dele. E isso vai provocar no futuro vários outros problemas. Então, mãe e pai, percebam seus filhos e cuidem deles para que eles venham a ser crianças saudáveis e adultos melhores. Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio dessa série que eu vou fazer de criação de filhos. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, né, fica ligado na próxima semana que vai ter a continuação desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado, deixa seu comentário, sua sugestão de tema, de livro, deixa aqui embaixo, deixa sua curtida também, se inscreve no canal para você ficar sempre sabendo do dia e horário dos vídeos. Fiquem com Deus e até a próxima!